Nascimento. Hospital IGESP. Medicina de ponta agora também na Baixada Santista. Olá, sejam bem-vindos a mais um Empreenda Mais. Hoje a gente vai falar sobre empreender, a mulher que empreende, como ela faz na hora da maternidade, que outro dia eu estava entrevistando, inclusive vocês vão ver essa matéria hoje, com a doutora Patrícia Terrível, lá no Hospital IGESP, na Praia Grande, e sobre amamentação, sobre o agosto dourado, que é um mês que a gente enfatiza a importância da amamentação, e ela falou de uma coisa muito especial, que a empreendedora não tem licença maternidade. Ela precisa muito de uma rede de apoios para poder amamentar e continuar trabalhando, porque não tem como ela se afastar da empresa muitas vezes. E isso me despertou realmente uma realidade de muitas mulheres. Hoje, inclusive, conversaremos com a doutora Patrícia lá no IGESP, mas eu trouxe duas mulheres que eu convivo e eu sei que elas passaram por isso. Temas que eu fiz questão de colocar aqui no Empreenda Mais é a saúde. Porque não adianta nada a gente falar de gestão de pessoas, de financeiro, de marketing, de branding, se você não cuidar da nossa saúde e da saúde da nossa família. O Litoral Santista recebeu um presente que é o Hospital IGESP. E com esse presente, um pacotão de coisas e oportunidades para a gente cuidar melhor da nossa saúde, seja ele com um corpo clínico intenso, como também a estrutura não só de atendimento, pronto-socorro, exames e altas cirurgias, cirurgias muito complicadas. Hoje eu converso com a doutora Patrícia Terrível, que é pediatra, e ela vai falar sobre um assunto que é quem é empreendedora, quem é empresária, quem é mãe e está vivendo isso, sabe o quão doloroso é você ter que interromper a sua amamentação. A gente está agora no mês de agosto, que é o agosto dourado, justamente para intensificar essa importância da amamentação, do aleitamento materno, e a gente vai falar um pouco disso e até para acalmar um pouco as mães. Primeiro, muito obrigada por conversar com a gente, de apresentar você para o meu público e falar de um assunto que eu sou super entusiasta disso. Eu amamentei os meus filhos, a Manuela mais velha até 2 anos e meio e o Lucas até 1 ano e meio. Então eu sou a favor, assim, fã absurdamente de um aleitamento materno. Mas é uma dor ainda para as mães, né, Patrícia, quando você não consegue completar o ciclo. A OMS, ela pontua que tem que ser 6 meses de uso exclusivo. Isso, exclusivo. E ainda até 2 anos depois. Complementado depois dos 2 anos, pelo menos. Sim. Né? E uma coisa que é importante você estar falando, que a amamentação todo mundo acha que é intuitivo, né? Somos mamíferos, sim, a que nasceu, bota no peito e mama. Infelizmente não é. A amamentação tem técnica, tem manejo e a gente precisa desse apoio mesmo. Então, acho que é bem legal trazer esse tema aí para as empreendedoras, principalmente, porque antigamente como que era a rotina da mulher, né? Ela amamentava, nascia, ficava em casa, tinha licença maternidade, né? Ou às vezes era o marido que saía para trabalhar e ela ficava disponível para isso. E hoje em dia não é essa a realidade. A mulher que está aí no meio, né, no mercado de trabalho, está saindo para trabalhar, trabalha na gestação até o final, não tem essa licença maternidade, e como que fica a amamentação nisso? E muitas acham que tem que parar de amamentar porque tem que voltar a trabalhar e vai ter que dar fórmula, mamadeira, e não é isso. A gente consegue sim manter a amamentação exclusiva com 6 meses, mesmo a mulher trabalhando. Agora, a gente está aqui na ala da pediatria do Hospital IGESP. Outro dia eu mostrei para vocês o hospital e até hoje eu recebo as pessoas me falando como ficaram empaquetadas com tudo que eles viram. Realmente, por isso é um presente esse equipamento para a nossa região. A gente tem uma ala só de pediatria aqui. Como que é o dia a dia de vocês no sentido, engravidei? Eu não engravidei, não engravidarei. Mas a mulher engravidou.
ela já pode buscar o hospital e o atendimento logo no começo, até para ter essa instrução da amamentação? Tá, o ideal é assim, mulher engravidou, procurar o pré-natal, né? Então procurar o ginecologista, fazer todos os exames. Nós recomendamos lá para a 32ª semana, ela marcar uma consulta com o pediatra, fazer uma consulta pré-natal com o pediatra, coisas que antigamente não tinha. Por quê? Ela precisa entender o que é esse contexto, o que acontece na maternidade, que exames, testes, né? O que é normal, o que não é. E junto com o pediatra, ela pode marcar também uma consulta com uma consultora de amamentação, para ela entender, porque é isso, a gente se prepara para o parto, né? Contrata equipe, faz tudo, depois esquece e acha que é botar no peito, e não é. Ela precisa entender as técnicas, ela precisa entender o que ela pode, o que ela não pode usar, o que ela precisa fazer para melhorar. Então isso ela já procura no pré-natal. E é o que a Patrícia falou, é intuitivo até a página 2, porque a gente sabe que pode ser muito frustrante. Mulheres que não conseguem amamentar e muitas vezes é porque não teve esse apoio, essa técnica e essa orientação. Agora, a gente está falando do aleitamento materno. Qual a importância real hoje? As pessoas que estão ouvindo a gente, por que elas precisam entender a importância dessa substância, desse alimento de ouro. Exatamente. Por isso que a gente fala do gosto dourado, né? Por causa desse alimento padrão ouro. A gente nunca vai ter numa lacta o que a gente pode oferecer. Primeiro, o leite materno ele é dinâmico. Então não é sempre a mesma produção, sempre as mesmas coisas. Ele vai de acordo com a necessidade do bebê. Então a gente já começa por aí. Então se tem um bebê que está resfriado, por exemplo, na hora que ele mama, a mãe vai produzir mais anticorpo para combater esse resfriado nessa criança. Se está com diarreia, a mesma coisa. Então isso uma lata nunca vai fazer. Quando a criança mama no peito, ela vai ficar menos doente, vai pegar menos infecção respiratória, menos diarreia, ela vai ficar menos tempo internada, ela vai ficar... O QI, os estudos mostram que o QI é elevado, então o desenvolvimento dela é mais rápido do que uma criança que não mamou no peito. E para a mãe também. Então a mãe que amamenta também tem benefícios. Ela perde o peso, diminui a pressão se ela tem pressão alta, diminui risco de sangramento pós-parto, diminui câncer de ovário, câncer de útero, câncer de mama. Então é só benefício para os dois lados. E é de graça, né? Não, e você está falando do nutricional, fora o emocional, o vínculo da mãe com a criança, com o bebê na hora da amamentação. Nada é mais lindo do que aquele olhar da criança, da gente quando está amamentando, e aquela mãozinha quando fica ali. Gente, isso é surreal. Que existe realmente mãe que não consegue amamentar? Existe, mas principalmente porque ela não tem apoio. Então ela tá sozinha, ela foi botar a criança no peito, ela machucou e ela não quer mais que machuque, ou porque vem mãe ou sogra, né, buzinando, falando, seu leite é fraco, você precisa dar uma mamadeira. Existe leite fraco? Não existe leite fraco, né? Toda mulher é capaz de amamentar. Tem alguns critérios que elas não podem amamentar, então mães HIV positivas, se elas estão com algum tipo de doença, elas não podem. Mas a gente tem tanta coisa para fazer ajudar a amamentação, machucou, a gente tem coisas para... aliviar essa dor. A gente tem que ver a linguinha, às vezes a linguinha da criança está presa, isso que está machucando a mama dessa mãe. Está com pouca produção, isso existe. O emocional bate muito, então uma mulher que está estressada, que não dorme, que está cansada, vai diminuir a produção de leite. Vai beber mais líquido, existem medicações para aumentar a produção de leite, então a gente tem muitas coisas para fazer antes da gente se entregar. E a gente sabe que infelizmente nem todos os profissionais apoiam a amamentação. Então, se uma mãe está com dificuldade, ela chega num pediatra, por exemplo, e o pediatra fala assim, realmente, não ganhou peso, seu leite está fraco, toma mamadeira com fórmula. Como que essa mulher vai amamentar se o profissional falou isso para ela? Por isso que é importante todo mundo se capacitar, todo mundo entender isso. E se a mulher passou por isso, ela fala, ligar um alerta, né? Tecnologia, internet está aí para isso. Não, o médico me falou isso, eu vou procurar outra então. E ir atrás de informação. É informação. E a doutora Patrícia me lembrou de algo que é importante principalmente para as empreendedoras que estão nos assistindo. Não existe licença maternidade para empreendedor. Ela já tem que começar a trabalhar. Qual a dica que seria para as pessoas, para as mulheres não deixarem de amamentar e elas vão ter que voltar aos poucos para a sua rotina de trabalho? Rede de apoio. Eu acho que esse é o maior segredo. Isso é montado desde a gravidez. Então a mulher descobriu que está grávida, ela já começa.
Ó, mãe, você vai lavar roupa, sogra, você vai fazer comida, agora vou contratar uma moça em casa para limpar e uma babá para ficar comigo, né? Então, assim, nos intervalos das gravações, a gente para, amamenta um pouquinho. Eu mesmo falo, assim que eu tiver filho, eu não vou ter 6 meses de licença. Sim. Vou ter alguém comigo, entre uma consulta e outra, né? Entre uma reunião e outra, a gente vai ter que parar para amamentar. Então, precisa de rede de apoio, a gente sabe que nem todo mundo consegue essa realidade. Né? Mas se a mulher se organizar para isso e começar a chamar a vizinha, a amiga e organizar, confia. Quem confia. E o importante dessa nossa conversa é justamente que existe esse hospital agora para nossa região com um corpo clínico muito importante. Então já busquem informação antes, já comecem o seu acompanhamento antes para não ser frustrações atrás de frustrações, porque tudo é lindo, maravilhoso, também até a página 2. Tem coisas que é muito importante a gente saber que tem, como tudo na vida, tem durezas. Exato, e eu falo, a amamentação é uma delas. Ninguém posta nas redes sociais o peito sangrando, as olheiras. Então a mulher, ela faz o quê? Ela olha aquela blogueira, aquela influencer e fala assim: por que ela está tão magra e amamentando e eu estou aqui? Isso daria um outro assunto. Porque olha, vou te falar. Então assim, tá tudo bem. Se você não tá conseguindo, procura apoio, procura ajuda. Não é fácil. E agosto dourado é muito pesado. Para quem amamenta, é ótimo. Para quem não conseguiu amamentar ou tá com dificuldade, as mães não entram nas redes sociais, não assistem. Que nem Dia dos Namorados. Que nem Dia dos Namorados. Né? Então, assim, para você também que não conseguiu amamentar, que precisa desse apoio, tá tudo bem, seu filho tá bem, ainda bem que existem, né, as fórmulas que a gente pode complementar, seu filho é saudável e tudo bem também. A gente não faz o agosto dourado para crucificar quem não amamentou, né? A gente faz o agosto dourado para mostrar para quem ainda não sabe da importância e ir atrás disso. Mas se você não conseguiu, tá tudo bem também. Entender a sua realidade, busque informação em primeiro lugar, cerque-se de pessoas que você confia, mas entenda que cada um tem a sua realidade. Obrigada, adorei conversar. Obrigada a você. E é muito importante, aleitamento materno é vida. Nada mais tem importância do que esse alimento dourado.